Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês nessa noite. Eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus, em que você possa meditar nessa palavra. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo é o de número 22, que diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bom, meus irmãos, o livro de Mateus, ele relata aqui sobre o que há de acontecer nos últimos dias, trata acerca do fim. E aqui Jesus ele deixa claro uma palavra que esse dia só será abreviado por causa dos escolhidos, que se não fosse por este motivo, nenhuma carne se salvaria. O que Jesus ele está querendo dizer com esta palavra? Jesus, ele, uma certa feita, quando foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis 19, ali havia um homem que era justo diante dos olhos do Senhor e seu nome era Ló. Aquela cidade ela estava contaminada, aquela cidade ela estava corrompida por conta daqueles homens que ali moravam, e você conhece a história que quando Jesus envia ali os anjos à casa de Ló, aqueles homens tentam de todas as formas entrarem na casa de Ló para poder coabitar com os anjos, não sabendo que eram anjos. E ali eles usam do seu poderio e faz com que aqueles homens fiquem cegos. E essa foi uma promessa que começou quando Ló ainda estava em Sodoma e Gomorra, que Jesus mandou ali aqueles anjos para que Ló saísse daquela terra juntamente com a sua família, para que Jesus não viesse destruir a terra com Ló junto com aquele povo que estava todos corrompidos. Então Jesus dá uma ordenança para os anjos, e os anjos falam para Ló: Ló, pega tu e a tua família e sobe para as montanhas de Zoar, porque enquanto vocês estiverem aqui embaixo, nós não podemos fazer com que chova fogo e enxofre sobre essa cidade. Então a Bíblia diz que quando Ló e a sua família subiu para as montanhas de Zoar, os céus se abriram e os anjos derramaram fogo e enxofre e consumiram Sodoma e Gomorra. Perceba aqui comigo que enquanto Ló estava na cidade, Deus não permitiu que os anjos derramassem fogo e enxofre. Mas quando Ló subiu para as montanhas de Zoar, os céus se rasgaram sobre Sodoma e Gomorra, e aquela cidade foi consumida por fogo e enxofre. E essa palavra aqui de Mateus 24 é exatamente o que Jesus está querendo dizer, que ainda que houver um justo na cidade, mesmo que a cidade inteira esteja corrompida, Jesus ele poupará essa cidade por conta do justo que há sobre ela. Então, que você possa saber que o mundo está a cada dia mais pior, a cada dia mais terrível, e o índice de coisas ruins tem aumentado a cada dia. Mas a mão de Jesus ainda não desceu sobre essa terra. A mão de Jesus ainda não feriu todas as nações do mundo inteiro, porque ainda há justos sobre a face da terra. E foi essa promessa que Jesus fez para Abraão, quando Abraão pergunta se houvesse apenas um justo na cidade. E Deus responde dizendo que ele pouparia a cidade por conta do justo que haveria sobre ela. Então, para essas pessoas que talvez esteja pensando que Jesus não irá voltar, ou que o fim dos tempos não irá acontecer, você possa meditar nessa palavra e saber que isso ainda não aconteceu por conta dos fiéis que ainda estão sobre a face da terra, por aqueles que ainda têm dedicado a sua vida a Jesus, têm totalmente entregado o seu coração nas mãos de Deus e têm verdadeiramente feito aquilo que Jesus tem pedido, tem ordenado e tem deixado escrito para que cada um deles seguissem. Então, que vocês todos possam saber que Jesus ainda não desceu
para ferir essa terra. Ele ainda não veio com a sua mão forte e poderosa por conta daqueles que ainda os buscam, daqueles que ainda clamam e chamam pelo teu nome. Então, que esta palavra fique guardada no seu coração e você possa sempre lembrar que após a partida da igreja, você que está afastado do caminho do Senhor, você que talvez já ouviu uma palavra, você que talvez muitas das vezes já foi até mesmo convidado por alguém para estar na presença do Senhor, você que algum motivo fez com que você se distanciasse, fez com que você deixasse aquilo que Deus havia prometido para você, fez com que você se distanciou da presença do Senhor, mas que você possa lembrar desta palavra, que a mão de Deus ainda não desceu. Esses dias estão sendo abreviados por conta dos fiéis que ainda estão sobre a face da terra. Mas isso será por pouco tempo, porque a Bíblia diz que no abrir e no fechar de olhos, nós seremos arrebatados vivos da face da terra. Então que você saiba que tudo de pior que ainda está para acontecer, como a Bíblia nos diz e nos declara e deixa claro o que há de acontecer, ainda não aconteceu por conta do povo, que somos nós, que clamamos, que se humilhamos na presença do Senhor, que deixamos de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Jesus. É por causa da gente que ainda estamos sobre a face da terra que esses dias eles estão sendo abreviados. Mas no momento em que a igreja deixar essa terra, você pode saber que aquilo que está escrito na palavra do Senhor há de acontecer. Queira alguém acreditar ou não, mas irá acontecer tudo aquilo que Jesus ele tem prometido. Então que você possa pegar esse momento que está sendo oferecido a muitas pessoas ou à humanidade inteira de se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e de se lançar aos pés de Jesus, para que quando a igreja sair da terra, esses dias não mais serão abreviados e tudo que está escrito no livro de Apocalipse, como já está acontecendo e muitas coisas piores ainda há de acontecer. Então que você possa saber que esses dias estão sendo abreviados por conta de nós que estamos sobre a face da terra, que temos clamado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas você possa também saber que quando a igreja ela sair da terra, chegará esse momento que Jesus derramará a sua ira sobre aqueles que ficarem quando a igreja ser arrebatada. Esta palavra que eu estou lendo a vocês, essa palavra aqui, que muitas pessoas hoje em dia negligenciam, um dia ela vai fazer falta. Pois a Bíblia diz que chegará um momento na face da terra que haverá fome e sede, mas não fome de pão e muito menos sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Chegará um tempo e um momento na terra em que as pessoas correrão para estar no meio da igreja, mas infelizmente a igreja não estará mais no meio deles. Então que você possa aproveitar esse momento que ainda esses dias estão sendo abreviados, que o povo de Deus ainda está sobre a face da terra. Você aproveite esse momento para se reconciliar, para se consertar com Jesus ou até mesmo entregar a sua vida a Ele, porque o que há de vir virá e não tardará. Então que você guarde essa palavra no seu coração e você possa lembrar disso que está sendo dito nesse momento, que os dias estão sendo abreviados por conta daqueles que ainda estão sobre a face da terra, que estão sendo fiéis a Jesus. Mas no momento que a igreja sair, esses dias não mais serão abreviados. E o que há de suceder àqueles que ficar? É eles que irão experimentar a ira do Cordeiro e tudo aquilo que Deus tem escrito na sua palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá.
Jackson Landes, ativa o sininho para que você possa receber outras mensagens. Que Deus possa abençoar a sua vida. E você lembre que os dias ainda estão sendo abreviados, mas que em breve, infelizmente, o que há de acontecer, ninguém poderá impedir. Então que você guarde essa palavra e lembre todos os dias que enquanto a igreja estiver na terra, a mão de Deus não descerá para ferir essa nação. Mas na hora que o povo de Deus desaparecer da face da terra, o povo que ficar experimentará a ira de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam, o mais breve, correr aos pés de Jesus e se entregar para Ele, porque ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.